Tá. Pode continuar, Flávia. Então, só vim aqui no banheiro para dar papel para Maria. Então, aí a gente estava na pista de skate, estava eu, esse menino e a Maria, né, em cima de uma rampa para eles descerem. A Maria já descia e esse menino também, né? E aí, só que assim, mesmo ele sabendo descer, ele, toda hora que ele chegava em cima da rampa, ele falava assim: ah, eu tô com medo porque eu me imagino que a hora que eu vou descer, eu vou cair e vou quebrar minha cabeça. Aí eu falei: ah, mas você já sabe descer, né? É, isso é algo, né, do que te colocaram, né? Os medos que te colocaram, né? Então, os conceitos do pai, de, tipo, você vai cair, tal, né? Foram colocados nessa criança, que ela tinha 8 anos, né? Saindo dessa fase inconsciente, dessa fase de fantasia. Então, você vê como que aquele imaginário estava construído para bloquear esse agir, né? Porque mesmo ele sabendo descer, ele praticamente parecia que ele não sabia toda vez que ele subia ali para descer, sabe? Como se Então, fosse na você vê assim, memória, né? A memória dele estava tinha esse medo, né? então, é porque o pai construiu esse medo nos conceitos do pai, mas ele, no inconsciente, na fantasia, assim, ele não tinha esses medos, ele descia a rampa, né? Então, você vê que leva a esse agir, só que o medo desses conceitos do pai, ai, vai cair, vai se machucar, ele foi introduzindo no menino, e mesmo o menino descendo a rampa, toda vez que ele subia para descer, ele falava, ai, eu vou descer, eu me vejo já descendo, caindo e quebrando minha cabeça. Então, você vê como, tipo assim, a parte abstrata, né, que o pai incutiu pelos medos dele, e ele, no puro inconsciente, se for ver, se ele não tivesse tido, assim, sido incutido nele esse medo, ele estava agindo, ele estava descendo, não é que ele não sabia e não conseguia, né? Então, você vê que o bloqueio vem desses conceitos e de nós adultos, já que também tivemos esses conceitos passados para nós, né? E eu, nesse estudo da antroposofia, por exemplo, com a Maria, se eu não tivesse tido esses estudos, eu com certeza também iria bloquear ela. Porque, olha, com 4 anos e meio ela me pediu o skate, né? E se eu não tivesse, assim, todo esse conhecimento, assim, né, da antroposofia, esse estudo de, né, esse ser humano nesse primeiro setênio ser puro agir, né? Ser puro querer e a gente incentivar, é lógico, de uma forma construtiva, né? Então, eu fui lá, levei na pista, ela aprendeu a remar, ficar em cima do skate, né? E foi dar rampinhas menores para as maiores. Foi uma construção, né? Esse aprendizado. E hoje é muito boa no skate. Mas a gente é, mas se a gente não tem esses conceitos do medo colocar em nós também, a gente também bloqueia, né? Essas crianças, você vê, estava bloqueando o agir dele mesmo ele sabendo já descer, né? E a Maria não tinha essa construção dessa imaginação, porque eu não fiquei, ai, você vai cair, ai, sabe? Eu construí o aprendizado para ela andar de skate, né, de patins, e não bloqueei através dos meus conceitos, né? Então veja um pouco assim, né? Por esse exemplo, eu não sei se eu consegui também transmitir o Eu acho meu que entendimento. você foi ótima, porque você colocou um exemplo, né? No caso foi do querer, né? Do querer e do pensar, né? Que eu acho que é isso que eles estão É, dizendo. Quando fala, né, Valquíria, do pensar, da parte toda do conceito, dessa parte da memória, está tudo aqui, né? Vem é, trazendo, mas o É querer, a né? Vem aqui, representação né? tá mental, no né? E aí corpo, né? É. o querer está na vontade, né? Que é essa que está para o futuro, né? Bom, vamos continuar lendo, gente. Vamos criar coragem e eu espero que isso entra melhor assim para a gente mais para frente, né? Vamos ler mais um pouco aqui, então. Eu ainda vou ler o último parágrafo antes de continuar. Então, os homens cometem um grande engano
ao dizer continuamente na psicologia que olhamos para as coisas, em seguida as abstraímos e obtemos as representações mentais. Tal não é o caso. Se, por exemplo, temos no giz a sensação da brancura, isso decorre de uma aplicação da vontade, a qual, pelo caminho da simpatia e da fantasia, transforma-se em imaginação. Quando, ao contrário, formamos um conceito, esses têm origem totalmente diversa, pois o conceito nasce da memória. Com isso, eu lhes descrevi o aspecto anímico. Se, aliás, impossível compreender o ser humano se os senhores não captarem a distinção entre os elementos da simpatia e da antipatia no homem. Conforme já descrevi, esses dois elementos se exprimem depois da morte no mundo anímico. Aí reinam a descoberto a simpatia e a antipatia. Já lhes descrevi o homem anímico. Ele está ligado no plano físico ao homem corpóreo. Tudo que é anímico exprime-se, manifesta-se no corpóreo. De forma que, de um lado, no corpóreo, se manifesta tudo o que se exprime em fantasia, em antipatia. Opa, pulei aqui. Tudo que é anímico exprime-se, manifesta-se no corpóreo. De forma que, de um lado, no corpóreo, se manifesta tudo o que se exprime em antipatia, memória e conceito. Isso está relacionado com a organização corpórea dos nervos. Enquanto as organizações nervosas se formam no corpo, encontra-se atuante no organismo humano tudo o que é pré-natal. O pré-natal anímico atua no corpo humano através da antipatia, da memória e do conceito, dando origem aos nervos. É esse o conceito correto dos nervos. Qualquer alusão a uma distinção entre nervos sensitivos e motores é, como já lhes expliquei várias vezes, apenas uma insensatez. Da mesma forma, a vontade, a simpatia, a fantasia e a imaginação atuam, de certa maneira, a partir do homem para o seu exterior. Isso se liga ao estado germinal, não podendo, pois, chegar a uma conclusão e sim devendo perecer novamente já ao nascer. Tem de ficar no estado de germe e este não pode ir longe na evolução. Estamos chegando aqui a algo muito importante no ser humano. Os senhores devem aprender a compreender o homem inteiro, física, anímica e espiritualmente. Ora, no homem está se formando continuamente algo que tende sempre a espiritualizar-se. Mas como se quer conservá-lo no corpo com grande amor, porém um amor egoísta, esse algo nunca pode tornar-se espiritual, desintegra-se em sua corporalidade. Temos em nós algo que é material, mas que sempre quer transcender esse estado para tornar-se espiritual. Não o deixamos espiritualizar-se, destruindo-o no momento em que quer tornar-se espiritual. Esse algo é o sangue, o contrário dos nervos. O sangue é mesmo uma seiva muito especial. Isso é uma citação do Goethe, no Fausto. Ali acima, quando ele falou dos nervos, ele tem uma nota que ele cita Rudolf Steiner e Ita Bergman, elementos fundamentais para uma ampliação da arte de curar. Então, esse aqui é do sangue, né? O sangue é mesmo uma seiva muito especial. Com efeito, é aquela seiva que, se pudéssemos afastá-la do corpo nas condições terrestres, isso não é possível. Se pudéssemos afastá-la do corpo sem que deixasse de ser sangue e sem que fosse destruída pelos demais agentes físicos, evaporaria como espírito. Para impedir o sangue de evaporar como espírito e para conservá-lo em nós enquanto estamos na Terra, isto é, até a morte, ele deve ser destruído. Por isso temos em nós a alternância contínua entre a formação e a destruição do sangue, graças à inspiração e à expiração. Temos em nós um processo polar. Temos os processos que decorrem ao longo do sangue,
dos vasos sanguíneos, tendendo continuamente a levar nossa existência para o espiritual. Falar, como se tornou costumeiro, em nervos motores é um contrassenso, porque os nervos motores seriam, de fato, os vasos sanguíneos. Em contraste com o sangue, todos os nervos são dispostos de tal forma que tendem sempre a morrer, a materializar-se. O que se encontra ao longo dos nervos é, de fato, matéria segregada. O nervo é realmente matéria eliminada. O sangue quer tornar-se sempre mais espiritual, o nervo sempre mais material. Nisso consiste o contraste polar. Vou dar uma pausa aqui. Então, eu vou até fazer um desenho, um pouco, só para ver que assim, a gente está, né? O pensar de um lado, né? A gente está com o querer do outro, e o sentir está no meio ali, né? E aí, aqui ele coloca os nervos, né? Tá junto com o pensar. E aqui o sangue, né? Tá junto com o querer, né? Esse sentir tá ali no meio, mas aí aqui o jeito que ele fala é uma matéria quase morta, né? Os nervos é uma coisa que, se for olhar, ele é seco, ele é ressequido, né? É uma coisa, matéria quase morta. E o sangue é aquela coisa viva, quente, pulsante e como é que fala? Que está sempre em movimento, né? Então, isso que ele fala do sangue, dos nervos. Aí vem um outro, uma outra imagem, mas essa imagem eu vou fotografar aqui de novo. Ela é como é que fala? Não é o desenho como aqueles, ele coloca aqui, peraí, deixa eu focar aqui, tá ruim? Agora sim. Aí vocês vê lá na figura, né? Então, tá conhecer, antipatia, memória, conceito, tá de um lado, nervo. Do outro lado, querer, simpatia, fantasia, imaginação, sangue, tá? Então, tá ligado com o nervo ligado com o conceito, né? E o querer, e o sangue com o querer, com a imaginação. Então, acompanhando os princípios básicos aqui fornecidos, veremos como isso pode realmente propiciar-nos algo útil no tocante à estruturação higiênica do ensino, a fim de conduzirmos a criança à saúde anímica e corporal e não à decadência. Tantos erros educacionais são cometidos por não se conhecerem tais coisas. Não obstante, a importância atribuída pela fisiologia à distinção entre nervos sensitivos e motores, na realidade, isso não passa de um jogo de palavras. Fala-se em nervos motores porque, de fato, o homem não pode andar se certos nervos são danificados, como, por exemplo, os que vão às pernas. Disse que essa incapacidade decorre de uma paralisia dos nervos que, em sua qualidade de motores, movimentam as pernas. Na verdade, o indivíduo não pode andar porque não consegue perceber as próprias pernas. A época em que vivemos teve de incorrer necessariamente numa quantidade de erros para que novamente tivéssemos. Ah, eu não estou compartilhando agora, né, gente? Eu estou. A tela. Não. Ah, eu esqueci, gente. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela. Estou lendo sem compartilhar. Então, espera aí. Eu cliquei errado. Então, voltando aqui.
Vocês querem que eu releia esse pedaço que eu li sem compartilhar? Ah, acho que é bom, Valquíria, que eu estava Tá, sem conseguir acompanhar aqui. tá. Então, ó, acompanhando os princípios básicos aqui fornecidos, veremos como isso pode realmente propiciar-nos algo útil no tocante à estruturação higiênica do ensino, a fim de conduzirmos a criança à saúde anímica e corporal, e não à decadência. Quer dizer, então, tudo isso que ele falou, todos esses conceitos que ele colocou até agora, ele vai chegar agora para a questão prática do ensino mesmo, né? Então, tantos erros educacionais são cometidos por não se conhecerem tais coisas. Não obstante a importância atribuída pela fisiologia à distinção entre nervos sensitivos e motores, na realidade, isso não passa de um jogo de palavras. Fala-se em nervos motores porque, de fato, o homem não pode andar se certos nervos são danificados, como, por exemplo, os que vão às pernas. Diz-se que essa incapacidade decorre de uma paralisia dos nervos, que, em sua qualidade de motores, movimentam as pernas. Na verdade, o indivíduo não pode andar porque não consegue perceber as próprias pernas. A época em que vivemos teve de incorrer necessariamente numa quantidade de erros para que novamente tivéssemos a possibilidade de, como seres humanos, desenredarmos autonomamente dos mesmos. Pelo que desenvolvi até agora, os senhores terão notado que o ser humano só pode realmente ser compreendido em relação com o âmbito cósmico. Com efeito, ao representar mentalmente, temos dentro de nós o cósmico. Estávamos no cósmico antes de nascer e nossas vivências de então espelham-se agora em nós. E novamente estaremos no cosmos quando houvermos transposto o limiar da morte, sendo que nossa vida futura se exprime qual um germe, naquilo que vigora em nossa vontade. O que em nós vigora inconscientemente, vigora bem conscientemente no cosmos, para a atividade cognitiva superior. Aliás, até na manifestação corporal temos uma tríplice expressão dessa simpatia e antipatia. De certa forma, temos três focos nos quais a simpatia e a antipatia se entretecem. E ele cita aqui a fisiologia oculta. Eu tenho esse livro, eu vou dar uma lida para a próxima aula. Primeiro temos um desses focos em nossa cabeça, lá onde nasce a memória pela ação comum do sangue e dos nervos. Em todo ponto onde a atividade do nervo está interrompida, havendo um hiato, há um foco de entrelaçamento da simpatia e da antipatia. Outro foco encontra-se na medula espinhal, por exemplo, quando um nervo vai para o aguilhão posterior da medula, enquanto o outro sai do aguilhão anterior. Outro hiato ocorre nos nódulos ganglionares inseridos nos nervos simpáticos. Não somos seres tão descomplicados quanto parece. Em três lugares do nosso organismo, da cabeça, do nosso organismo, na cabeça, no tórax, no abdômen, há limites entre a simpatia e a antipatia, onde a simpatia e a antipatia se encontram. Em relação à percepção e à vontade, não há circuito que desvie de um nervo sensitivo a um motor. Uma corrente direta se transmite de um nervo a outro. E por isso o anímico em nós é atingido tanto no cérebro quanto na medula espinhal. Nesses lugares onde os nervos são interrompidos, somos entrosados no anímico com nossa simpatia e antipatia. E novamente somos entrosados onde os nódulos ganglionares se desenvolvem no sistema nervoso simpático. Estou pensando de parar por aqui e a gente rever na próxima esse parágrafo aqui onde ele fala da fisiologia oculta. Cadê? Onde que está? Vai, cadê? Na verdade, acho que ele... é aqui, ó. Tá.
Aí eu estou pensando de... Então, paramos por aqui e a gente continua na próxima, a partir daquele ponto, então. Tá bom? Então, eu vejo ele trazendo um alinhamento mesmo, né, do nosso pensamento, né, dos conceitos que a gente tem, ressignificar vários, a gente já como adulto, né, para a gente também transformar esse sentir, que geralmente também, de repente, traz medos, inseguranças, para também alinhar com o nosso agir, que senão a gente não faz nada, com um monte de medo e insegurança, com esse monte de conceito no pensar que a gente tem, que foi construído também em nós, né? Muitas vezes nós temos essa imaginação mais negativa, né? Tanto o sentimento quanto o pensamento alinhado nesse negativismo. E às vezes a gente, hoje como adulto, já a gente sabendo disso, a gente tenta trazer um pensamento positivo, mas ainda o sentimento ali plasmado que ficou é de medo, de insegurança, e aí então a gente não sai para esse agir também, né? Então, a gente realmente transformar o pensamento, o sentimento, para a gente sair para essa ação, para esse agir, né? É esse alinhamento mesmo, é esse todo que nós somos, né? Eu lembro que o Peter, né, quando eu fiz seminário, ele falava dessa coisa do pensar que tem que passar pelo sentir para chegar no agir, né? Porque o pensamento que vai direto para o agir, ele falava assim, ele fala, olha, eu lembrei, ele trazia uma imagem, que pensar é o pai, o sentir é a mãe e o querer é o filho. E que quando o pensar vai direto para o filho, é como se tivesse um estupro da mãe, sabe? Assim, passou por cima da mãe, não passou pelo sentir, entendeu? Então sai uma coisa dura, né? Então, que tem que passar pelo sentir para chegar no agir. Eu percebo que é para onde ele está caminhando esse texto, né? E chegar no ensino mesmo, na educação, né? Você vai trabalhar o pensar, o sentir e o agir. Você vai fazer esse caminho no desenvolvimento da criança, né? Durante a educação da E criança. esses, Valquíria, e os focos, que foi a cabeça, a medula espinhal e os gânglios, ele começou a falar um pouco sobre isso. Depois eu queria, vamos rever, né, um pouquinho, Se eu estou que ele pensando vem de falando. rever esse pedaço que ele está mais, né? Está falando É, sobre os focos, né? Os três isso, focos, né? isso. Porque aí ele coloca uma outra trimembração ainda, né? Dessa simpatia, antipatia. E aí eu estou pensando de ver mesmo nesse livro dessa Fisiologia Oculta, que é um livro que eu comprei faz muito tempo, sinto muita vontade de ler, e não li, assim, sabe quando você dá só uma folheada, tá ali parada, porque eu fiz extra lesson, né, e foi sugerido essa leitura e eu nunca terminei de ler. E recentemente teve um estudo desse livro, do Bruno, acho que é Bruno Calegari, que ele chama, ele é um médico antroposófico, Eu já e tive aula com ele. eu também, eu fico justamente no extra Ele lesson está na teve Alemanha, né? ele está na Alemanha, isso. E ele teve E, enfim, acho que um dos módulos do Extra Lesson foi uma palestra dele, que foi justamente a estudo do livro, aí estou lembrando, peraí, o livro, foi estudo de um livro, a Antropologia Meditativa, que foi o estudo desse livro. E aí teve esse estudo dele recente, foi oferecido, acho que até no grupo aqui mesmo da alfabetização, mas eu não, é isso, tá num momento de tanta coisa que eu não sei o que que eu pego, o que eu estudo, o que que eu faço, sabe? Assim, então, até fiquei muito afim, mas não estudei, não ele participei. falou, no seminário que eu fiz com ele, ele falou sobre tipos, cons- tipos personalidade, tipos constitucionais, né? Que acho que é quando você está no primeiro setêmio, são os tipos, né? Constitucionais. Isso, Depois é que passa para os temperamentos, né? isso, É isso? isso.
E, e ele tem um livro e falou sobre isso, eu me lembro desse professor. Não, e ele é muito legal, um cara muito simpático, muito interessante. No primeiro setênio é construída essa personalidade, né? Porque como eles não têm esse discernimento do intelecto ainda liberto, tudo é como uma verdade absoluta para eles, né? Então ali é formado a persona, vamos dizer, a máscara. O que os pais acreditam é passado ali, né? E aquilo fica ali como uma verdade absoluta mesmo, né? Construído aquilo como se ele fosse aquilo, né? E muitas vezes desconecta mesmo do ser dele, né? Com um monte de Isso. conceitos que nós adultos temos. E o que a antroposofia vem trazendo é justamente né, buscar onde é que está esse eu, essa essência mesmo, né? Que a criança desenvolver aquilo que ela veio ser, né? Eu Simplesmente o acho que ser. quando a gente respeita o desenvolvimento do ser humano, né, e a gente entende ele, então, por exemplo, quando a gente entende que essa primeira individuação, né, que antes ele se acha a mesma coisa que os cuidadores, que o ambiente externo, vem essa primeira individuação, por exemplo, aos 2, 3 anos, e ele começa a negar as coisas, essa criança, ela começa a ser chamada de chata, rotulada de teimosa, vai distanciando dessa essência, porque ela não é isso, ela não é chata, teimosa, ela Exatamente. simplesmente está se individuando, se vendo como um indivíduo separado da mãe e tendo uma escolha, né? Só que ela não tem um raciocínio para falar tudo isso, ela simplesmente nega. Então, a gente vai distanciando a criança dessa essência dela, porque ela é totalmente conectada com as necessidades, com o sentir dela, né? E a gente é que vai distanciando totalmente, criando inclusive essa autoimagem totalmente Torcida, né? negativa, uma autoestima assim lesada, vamos dizer, né? Um querer lesado também, né? Porque a Exatamente. criança e ela quer pular, ela quer correr. Ah, essa criança é terrível, essa criança é uma bagunceira, essa criança. Não, ela não é nada disso. É a natureza dela é essa, é pular, é correr, é girar, é subir, né? Então, E é é essa isso que é desconexão. criança de saúde, né? Criança de saúde, ela não para, ela está em movimento. Se estiver parada, está Exatamente. doente. Aí falam assim, dão um diagnóstico. Ah, ela tem déficit de atenção. Agora, como que uma criança de 3, 4 anos vai sentar numa carteira e se concentrar e escrever? Então, estão querendo Esse, coisas que a natureza não é a natureza do ser humano, né? E aí, essa criança fica estereotipada, né? Diagnosticada. Ela é hiperativa, ela tem déficit de atenção, ela tem não isso, sei o quê. rapidinho Não já, tem nada já, disso. já põe um rótulo, né? Já vai pôr no rótulo, né, na criança, né? E ela não é nada disso, ela é uma criança super saudável. O problema é nós, né, que a gente não sabe a natureza do ser humano, a gente vem com um monte de crença limitante, né, incoerente com a natureza do ser humano, e a gente vai distanciando esse ser dele mesmo, né? É isso mesmo. Mas, graças a Deus, existe a antroposofia, a pedagogia Waldorf, assim, isso que a gente faz, que a gente está fazendo, né? Estamos estudando, estamos procurando entender, compreender É, e trazer isso para os novos seres humanos, né? É isso que a gente ajuda tem que essa estar criançada. fazendo, né? Trazendo para essa nova É, criançada aí. Gente, então, boa noite. Muito obrigada pelas presenças, Boa pelos noite. estudos. Um bom boa noite, descanso. gente. Uma ótima noite. Até segunda-feira. Até que deu na internet, até que segurou, né? É, não caiu, não. Tá bom. Beijo. Tchau. Bem, Beijo. tchau.